Vocês lembram ou já ouviram falar dos atentados terroristas que aconteceram em Londres em 2005? Dezenas de pessoas morreram, centenas ficaram feridas e a cidade colapsou totalmente. Mas uma morte em específico que aconteceu no dia seguinte, ela não foi causada pelas explosões. Ela foi causada por uma série de erros da polícia de Londres. Eu estou falando do Jean Charles de Menezes, um brasileiro que estava de forma legal na Inglaterra, tentando ganhar a vida, e que foi morto porque foi confundido com um terrorista. E a história dele é contada aqui, nesse livro de não ficção, Em Nome de Sua Majestade, do Ivan Santana. Então, pessoal, eu sempre comento por aqui que eu gosto bastante de não ficção. E eu estava navegando, eu não lembro se no Scoob ou na Amazon, e eu caí em alguma página que falava sobre o Ivan Santana, que é um escritor brasileiro, o que tudo indica bastante conhecido aí pelo pessoal que gosta de aviação, por quem também lê não ficção, mas eu não conhecia esse autor, não sabia sobre nenhuma obra dele, fiquei bastante impressionada com o tipo de conteúdo que ele aborda e também com o volume da sua obra, que já é considerável. Eu vi que ele tem uma obra bastante dedicada a acidentes aéreos, ele também pesquisou bastante sobre o 11 de setembro, então é um autor que passou a me interessar bastante. E a história de vida dele também é bem interessante. Eu estava vendo que ele ficou muito tempo trabalhando como operador da Bolsa de Valores de Nova York, então isso por si só já é algo bastante curioso. Inclusive ele tem um dos seus livros mais famosos que é justamente sobre um funcionário ali, não sei se é funcionário, na verdade um corretor, né, da Bolsa de Valores de Nova York. E pesquisando na biblioteca da minha cidade, eu encontrei um livro dele, que é esse aqui, Em Nome de Sua Majestade. Quando eu li a sinopse, eu fiquei bastante interessada, porque ele conta sobre a história do brasileiro que morreu de forma totalmente desnecessária, cruel e covarde, por causa de um erro da polícia britânica, em 2005. Esse brasileiro, então, é o Jean Charles de Menezes, um mineiro que estava em Londres tentando ganhar vida, né, fazendo o que a maioria dos imigrantes fazem, que é ganhar um pouco de dinheiro, mandar para sua família e tentar mudar, né, o seu destino. E nesse livro, então, o Ivan Santana vai reconstituir o que aconteceu naquele dia em que o Jean foi assassinado, e ele também vai trazer o contexto, né, sobre como foi a repercussão do caso na Inglaterra, como foi aqui no Brasil, e também os detalhes de como a versão real do que aconteceu veio a público, porque durante muito tempo a polícia britânica tentou omitir o seu erro e tentou tornar o Jean o culpado da sua morte, mesmo que não conseguissem provar que ele tinha relação com esse atentado. Bom, vamos recapitular então o que aconteceu em 2005 lá em Londres. Acontece um atentado terrorista que explode, né, tem explosões simultâneas no metrô e também em um dos ônibus coletivos da cidade. Mais de 50 pessoas morrem, mais de 700 ficam feridas e a cidade fica totalmente colapsada. As autoridades entram em alerta máximo, né, tem toda aquela comoção do país e, enfim, é uma situação terrível. E como se não bastasse isso, depois de 2 semanas, um outro grupo de terroristas, ou pelo menos de pessoas com intenções terroristas, tenta reproduzir exatamente o mesmo atentado. Então, são 4 jovens que colocam bombas caseiras em mochilas e vão para o metrô, e um deles vai para o ônibus porque eles queriam reproduzir exatamente o mesmo atentado que aconteceu alguns dias antes. Porém, como eles são inexperientes, eles não fazem bombas que têm o potencial destruidor das outras. Então, as bombas deles falham totalmente. Elas fazem uma explosão ínfima que não prejudica ninguém, não causa mal para ninguém, apenas fez um pequeno ruído e soltou um cheiro
bem específico lá no transporte público. Mas isso é suficiente para gerar o pânico, né, entre a multidão, porque todos os usuários de transporte público estavam em alerta, e eles saem correndo, né, gera aquele pânico no transporte coletivo, e os autores, quando percebem que não deu certo, também saem correndo e fogem dentre a multidão. Mas um deles, aquele que deveria se explodir no ônibus, acaba deixando a sua mochila para trás. Nessa mochila tem uma identificação, a polícia identifica quem é e identifica também o seu endereço. É aí que entra o Jean, né, esse brasileiro que estava morando na Inglaterra, que estava trabalhando, ele estava de forma legal no país, porque ele morava no mesmo prédio desse rapaz que cometeu esse atentado terrorista, essa tentativa, né, de atentado terrorista. E quando a polícia de Londres descobre o endereço desse terrorista, eles se juntam a uma unidade das forças táticas e, enfim, um grupo de elite ali da Inglaterra para desenvolver uma operação de captura desse terrorista. Só que assim, esse grupo, supostamente de elite, eles não tinham experiência nenhuma com esse tipo de abordagem. Foi um grupo que foi criado um pouco depois do 11 de setembro e eles nunca tinham colocado em prática os seus supostos conhecimentos. Então, essa é a primeira vez que esse tipo de operação vai ser executada. Pois então, como eu disse, eles vão para frente do prédio onde o Jean morava, porque é onde também morava esse terrorista. Só que o que eles não sabem é que depois que esse terrorista deixa cair a sua mochila, porque ele viu que não deu certo o atentado, ele não foi para casa. Ele foi diretamente para o aeroporto e ele fugiu para Roma. Só que isso a polícia só descobriu muito tempo depois. Então eles vão para frente desse prédio para esperar esse suspeito sair. E o que eles sabem é que esse suspeito é etíope e, segundo o Ivan, né, o autor fala aqui no livro, a polícia não usava o termo negro porque era politicamente incorreto. Então eles ficam chamando o suspeito de etíope. E dentro dessa operação, um dos agentes ele tem a missão de ficar de tocaia a cerca de alguns metros ali do prédio para identificar se o suspeito vai sair. Então ele fica observando todos os homens que saem do prédio para ver se batem com a descrição do suspeito. E é aí que as coisas começam a dar muito errado. Ele tá ali de tocaia há cerca de 3 horas quando o Jean sai do prédio. Só que, alguns minutos antes do Jean sair do prédio, esse agente que era responsável por observar, ele não estava armado, ele só tinha que observar e filmar com uma mini câmera. A imagem que ele filmasse seria mandada para o comando da operação. Pois bem, alguns minutos antes do Jean sair do prédio, esse agente tem uma vontade de fazer xixi. E ele vai para trás de um arbusto que fica a uns 25 metros do prédio. E quando o Jean sai do prédio, ele não consegue filmar, porque ele está com as mãos ocupadas. A única coisa que ele fala é que saiu um homem e que os colegas devem ficar de olho. Só que ele fala isso de uma forma codificada. Só que assim, esse que está fazendo a vigia, ele é de uma unidade. Esses que estão recebendo as informações são da polícia de Londres, da polícia metropolitana. Então, eles não são da mesma unidade. Esse código que esse vigia usa não faz nenhum sentido para a polícia de Londres, para a polícia metropolitana. Só que a polícia metropolitana não questiona ele sobre o significado do código que ele usa. Porque ele usa um código para dizer que saiu um homem branco com determinada altura. Só que ele não fala assim, saiu um homem branco. Ele fala uma letra e um número, alguma coisa assim. É um código. A polícia recebe aquilo como um alerta de que o suspeito procurado acabara de sair do prédio. A partir daí, quando esse vigia já fez a sua parte na operação, os outros policiais se encarregam de seguir o Jean. E aí entra mais uma série de
ações mal sucedidas, de imperícia, incompetência, imprudência, como queiram chamar, mas nada coopera para que o Jean saia dessa rede de enganos, de erros da polícia. Bom, e aí os policiais começam a seguir o Jean, ele não faz ideia de que está sendo seguido, existe ali uma troca de informação entre o comando da operação e os policiais que estão na rua, os policiais estão à paisana, então é bem aquela coisa de filme, sabe, de série policial, eles ficam ali trocando informações, esperando o momento certo de agir, para ter a certeza de que aquele é realmente o suspeito procurado. Eles vão seguir o Jean no ônibus que ele pega, e tem um momento em que o Jean vai descer do ônibus e ele tá indo por uma direção e ele dá a volta e volta correndo para o mesmo ônibus. Os policiais acham isso muito suspeito e é aí que eles concluem que realmente é o suspeito e que o suspeito teria identificado que estava sendo seguido, por isso ele fez essa manobra de sair do ônibus e imediatamente retornar. A partir daí, então, eles já têm o Jean como o culpado, né, como a pessoa que está sendo procurada pela polícia, e eles estão apenas esperando o momento certo de abordar ele. E isso também é muito estranho, porque a polícia diz que a ideia era impedir um atentado terrorista, só que eles só abordam o Jean quando o Jean já está dentro do metrô. É uma ação totalmente desastrosa. A cena em que ele é morto, que é apresentada aqui no livro, é bem forte, assim, é bem detalhada, como tudo aqui nesse livro. E é muito revoltante, porque a gente vê que foi realmente algo sem profissionalismo. Foi algo que não teve as etapas que deveriam ter tido, e se a polícia tivesse seguido o protocolo correto, o Jean estaria vivo hoje. Eles teriam identificado muito antes que aquilo foi engano. A maior prova disso é que eles abordaram o Jean apenas dentro do metrô. Então, se fosse realmente suspeito, ele teria tido tempo de se explodir e levar todo mundo que estivesse ali no metrô. O Jean não morava sozinho lá em Londres, ele tinha alguns familiares. Esses familiares também são impedidos de falar com a imprensa, a polícia segura eles um tempo lá, então eles dificultam essa comunicação enquanto as coisas ainda estão quentes, né? Porque a imprensa, obviamente, fica muito alvoroçada com aquilo, afinal teria sido morto um suspeito de uma tentativa de atentado. Isso no contexto em que a cidade ainda estava em polvorosa por causa do atentado do começo do mês, né, aquele que efetivamente deu certo, era algo muito importante ali, tanto para a polícia, que tinha que agir dando uma resposta para a comunidade, quanto para a imprensa, né, que obviamente não falava de outra coisa. Então, quando a polícia descobriu a burrada que fez, ela tentou mudar os fatos ou manipular a verdade a seu favor. Começaram a surgir algumas matérias em jornais falando sobre o passado do Jean, dizendo que ele morou em uma região periférica de São Paulo, por exemplo. E São Paulo, como todo mundo sabe, é uma cidade muito perigosa, o Brasil é muito perigoso, que a polícia no Brasil mata muita gente. Então, do tipo assim, o que o Brasil quer se indignar com isso? Dizendo que era muito suspeito que ele estivesse usando uma jaqueta jeans em um dia de 17 graus. Que para eles, jaqueta jeans era algo muito pesado para aquele clima e que ele provavelmente queria ocultar algum volume ou alguma coisa assim, que era suspeita a roupa que ele estava usando. E de tantas coisas erradas que aconteceram nessa operação, nessa abordagem, uma das que mais me indignou, porque foi uma das mais idiotas, foi naquele momento em que o Jean desce no ônibus e ele volta correndo. Isso aconteceu porque ele desceu do ônibus e ele estava indo para uma estação de metrô. Só que os atentados, aquela tentativa, né, de atentados, aconteceu um dia antes. E aquela estação estava fechada por isso. E tinha uma placa informando que aquela estação estava fechada. E ele volta correndo para o ônibus quando ele vê aquela placa. E ele entende que ele não vai poder ir para aquela estação. E é por isso que ele volta correndo para o ônibus, porque dele vai fazer mais um pedaço do trajeto até outra estação. E eu me pergunto como raios os policiais não sabiam que as estações estavam fechadas. Como que eles não consideraram essa uma possibilidade? Então é muito revoltante, sabe? São erros muito básicos, muito ridículos e que custaram a vida de um inocente. Então, no começo dessa história, a mídia compra a versão oficial da polícia
de que o suspeito não parou quando deveria, de que tinham esses elementos que indicavam ele como suspeito e tudo mais, até que um canal de TV divulga a versão verdadeira e exata do que aconteceu no dia da morte do Jean. E o que é mais curioso é a forma como esse canal teve acesso à versão real dos fatos. Aconteceu o seguinte: quando a polícia tem que admitir que quem ela matou era um brasileiro, não era o suspeito que eles estavam procurando, abre-se uma investigação na corregedoria. Só que essa investigação, ela era mais de fachada, era mais assim um protocolo, porque a maioria dos investigadores eram ex-policiais, então era comum que essas investigações não dessem nada, era só realmente para inglês ver, né? Só que de qualquer forma, a Polícia Metropolitana tem que enviar para a corregedoria os relatórios, tem que enviar as imagens, todas as informações que reconstituem aquele dia. E na corregedoria tinha uma secretária que trabalhava recebendo esses dados. Era uma secretária, assim, pelo que eu entendi, ela não tinha uma relevância, né, nesse rol de investigação, mas ela tinha acesso aos documentos. E essa secretária era muito amiga da namorada de um jornalista desse canal de TV. E quando elas vão para um churrasco, elas estão conversando de uma forma bem despretensiosa e surge o assunto da morte desse brasileiro, que era o que todo mundo estava falando na época. E as pessoas que estão ali naquele churrasco começam a criticar o brasileiro, a defender a polícia e tudo mais. E essa secretária, ela fica muito comovida com aquilo, porque ela sabe o que realmente aconteceu, porque ela teve acesso aos documentos, e ela comenta com a sua amiga, que é a namorada desse jornalista. E é aí, então, que esse jornalista tem acesso a esses documentos. A secretária vai lá, imprime tudo, pega todas as cópias, entrega para ele. Ela fez isso de forma anônima, mas depois eles descobriram por meio dos registros e também porque ela usou a impressora e fez as cópias todas lá. Então ficaram muitos rastros. Ela acabou sendo identificada, inclusive teve uma resposta da polícia, né? Inclusive, ela dividia apartamento com uma colega lá da corregedoria. No dia em que ela foi descoberta, ela chegou em casa e a fechadura tinha sido trocada. Então, teve uma represália bem grande ali por parte da polícia, né, das autoridades. Eles vão atrás dessa secretária, vão atrás da namorada do jornalista, que estava grávida, inclusive, vão atrás do jornalista. Enfim, tem ali uma perseguição contra eles e tudo isso é contado aqui no livro. Então, esse papel assim mais investigativo que o Ivan faz aqui é muito legal. Eu gostei muito desse livro, embora o Ivan Santana não seja jornalista, ele tem ali uma alma de repórter, né? Porque ele fez realmente uma grande apuração. Embora esse livro seja curto, são menos de 200 páginas, ele tem aqui um trabalho bem forte de reconstituir os fatos. Então, eu imagino que tenha sido bem difícil para ele conseguir fazer a cronologia, né, de todos esses movimentos da polícia e do Jean e dos suspeitos nos 2 episódios, e ele consegue fazer isso de uma forma muito boa, porque a gente tem um ritmo de leitura muito bom, é realmente frenético, sabe, a gente sente a ação das coisas, a gente sente ali a perseguição, a gente consegue visualizar essa perseguição, o que está acontecendo. O livro ele se alterna entre esses capítulos que vão mostrar essa caçada da polícia contra o Jean, também esses capítulos que falam sobre a opinião pública, sobre como foi a descoberta real por parte desse canal de TV, e ele também aborda o passado, né, o histórico do Jean, fala sobre a sua criação. O Ivan foi até a casa dos pais dele e entrevistou também a família dele. E isso torna mais comovente ainda quando a gente conhece a história do Jean, porque ele foi um rapaz autodidata, ele era muito inteligente, ele sabia muito sobre eletrônica, né? Ele foi um menino que aprendeu muito cedo e sozinho a manusear fios, a lidar com eletricidade. Com 17 anos ele já consertava um monte de eletrônicos lá na comunidade dele. Era um guri, assim, com tudo para ter um futuro brilhante. Infelizmente foi interrompido por essa série de erros da polícia londrina.
E não apenas eles mataram o inocente, como eles não reconhecem isso. Isso também é muito revoltante. O Ivan vai trazer aqui um apanhado de alguns casos em que a polícia londrina também matou outros inocentes. É um livro muito bem escrito, mas que a gente fica com muita revolta, porque a gente sabe que é um caso real. Então, no fim das contas aqui, a pessoa que deu a ordem para executarem o Jean, ela é promovida, não tem um pedido de desculpas, os policiais envolvidos são perdoados, não tem nenhuma compensação para a família do Jean. A sensação que a gente tem é que a vida de um brasileiro lá fora realmente não vale nada. Então é um livro muito triste nesse sentido. Mas no sentido do texto, da execução da obra, é um livro que vale muito a pena. A gente se sente realmente dentro da ação e a escrita do Ivan me conquistou. Fica aí então, pessoal, a minha dica desse livro de não ficção. Lembrando que a gente tem um projeto aqui no canal de livros de jornalismo literário, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, já deixa o teu like e se inscreve para acompanhar as próximas resenhas. Um abraço e até mais.